Nessa segunda parte da nossa correção do módulo 1, capítulo 5, a questão 5 diz que João e Pedro alugaram o mesmo modelo de carro por um dia, em duas locadoras distintas. Certo? Duas locadoras distintas. João alugou o carro na locadora Arquimedes, que cobra R$ 80 a diária, R$ 80 a diária mais 70 centavos por quilômetro percorrido. Então, João, chamar de X, R$ 80 a diária, é o preço fixo, mais 70 centavos por quilômetro. Então, ó, a variação é quilômetro. Então, 0,70 é o coeficiente angular. Cada 1 quilômetro vai aumentando 0,70. E tem um valor fixo de R$ 80, que é a diária. Se ele não rodar nenhum quilômetro, ele já paga 80. A partir do momento que ele rodou 1 quilômetro, cada quilômetro que ele rodar, ele paga 80 mais os 70 centavos. Pedro alugou na locadora Bhaskara, que cobra R$ 50 a diária. Então, Pedro vai ser R$ 50 a diária, o preço fixo, e ele paga o quê? 90 centavos por quilômetro percorrido. Então, ele vai pagar R$ 50 mais 90 centavos por quilômetro percorrido. Ao fim do dia, João e Pedro pagaram o mesmo valor total pela locação. Quantos quilômetros cada um percorreu e quanto pagaram? Então, toda vez que é para igualar, quando fala que eles tocaram o mesmo ponto, que eles vão pagar o mesmo valor, então aqui é o valor que João paga e aqui é o valor que Pedro vai pagar. Se falou que eles pagaram o mesmo valor, pela questão por dizer que J de x é igual a P de x, que as duas funções são iguais. Então, bora lá. 50 mais 0,90 de x é igual a 80 mais 0,70 de x. 0,90 de x menos 0,70 de x é igual a 80 menos 50. Então, aqui vai me dar um 0,20, que eu posso dizer que é 0,2, né? Posso excluir o zero. E 80 menos 50, 30. 0,2 eu vou dividir. Tem uma casa decimal, então vai ser 2x igual a 300. X é igual a 300 dividido por 2. X é igual a 150 quilômetros. Então, os dois percorreram 150 quilômetros. O único que tem 150 já está aqui, né? Letra A, a resposta. Só que vamos calcular o valor. Então, esse valor poderia entrar onde? Como eles pagaram o mesmo valor, eu posso substituir o x no J ou x no P. Tanto faz. Então, vamos pegar aqui, ó. J de 150 vai ser 80 mais 0,70 vezes 150. J de 150 é 80 mais, multiplicando aqui, vai me dar 105. J de 150, o resultado vai ser 185. Se eu calcular Pedro de 150 vai ter que dar o mesmo resultado. 50 mais 0,9 vezes 150. P de 50, 50 mais, multiplicar aqui, que vai me dar 135. Somando, fecha também o mesmo valor. 185. Correto?
Galera, nossa questão 6, o gráfico abaixo apresenta informações sobre a relação entre a quantidade comprada e o valor pago para um determinado produto que é comercializado para revendedores. Um comerciante que pretende comprar 2.350 unidades desse produto para revender pagará nessa compra o valor total de quanto? Então, ó, meu eixo Y é o valor em reais, meu eixo X são as unidades. E meu gráfico começa do ponto 00. Tá? É uma função linear. Toda vez que tocar na origem, ela é linear. Então, ó, de 0 ele cresceu para 2. Então, a variação de y, 2. E o x de 0 cresceu para 4. Certo? Simplificando aqui, vai me dar o quê? 1 sobre 2. Vamos interpretar esse 1 sobre 2. O y que está em cima é em reais. Quer dizer que x é a unidade que está embaixo. Então, eu posso dizer que o y é R$1. Eu pago R$1 para cada... E o x, 2 unidades. Então, cada 2 unidades eu pago R$1. Eu quero comprar 2.350 unidades. Eu vou pagar quantos reais? O que eu pago é a metade do que eu compro. Se eu comprei 2, eu pago 1. Se eu comprar 2.350, então a solução aqui vai ser o quê? 2.350, vou pagar metade. O preço aqui, ó, é de 50 centavos, 0,5. Então, 2.350 dividindo por 2, vai dar 1.100, 7 vezes 2, 14, 5. 1.175. Letra E. Certinho, gente? Na questão 7 diz o seguinte: Everton criou uma escala E de temperatura com base na temperatura máxima e mínima da sua cidade durante determinado período. A correspondência entre a escala E e a escala Celsius é a seguinte: quando E é 0, C é 16, E é 80, C é 41. Em que temperatura aproximadamente ocorre a solidificação da água? Na escala E. Aproximadamente, tá? Então, vamos calcular o coeficiente angular, a variação. Então, a variação, aqui é x, aqui é y. Então, de 16 foi para 41. Houve uma variação de 25. E de 0 foi para 80. Então, aumentou 80. Vamos simplificar isso aqui. Eu vou dividir isso tudo aqui por 5. Então, 25 por 5 dá 5. 80 por 5 vai me dar 16. Então, aqui vai ficar y é igual a 5 sobre 16 vezes x. Está faltando o valor de b. O valor de b, que é o coeficiente angular, certo? É o ponto 0b. Então, o coeficiente angular vai ser termo b aqui, ó, que quando x é 0, y vai ser o coeficiente angular. Do mesmo jeito aqui, x é 0, então o termo b vai ser 16. Então, achei minha função. A partir daí, ele vai querer a solidificação da água. Então, para solidificar a água, essa função aqui da temperatura de E tem que ser igual a 0. Então, 5x sobre 16, para solidificar a água, 0. Menos 16. 5x é igual a menos 16. Está multiplicando. Está dividindo. Passa para cá. Multiplicando.
E x vai ser igual a menos 16 vezes 16 dividido por 5. Menos com mais dá menos, dividido por mais dá menos. Então, a gente vai fazer 16 vezes 16. Vou colocar aqui 256 dividido por 5. 25 por 5, 5. 6 por 5 dá 1, sobra 1, 2. Então, a temperatura vai ser de menos 51,2. Só que tem a palavra aproximadamente, eu vou achar um valor mais próximo. Menos 51. Escala E, né? Menos 51, escala E. O custo total em reais da produção de X quilos de certo produto é dado pela função 900x mais 50. X em quilo. E o custo é grana, né? Em reais. O gráfico abaixo é o da receita R, em reais, obtida pelo fabricante com a venda de X quilos. Está aqui o X quilos e está aqui o reais. Qual é a porcentagem da receita obtida com a venda de 1 kg do produto? Qual a porcentagem da receita obtida com a venda de 1 kg do produto? É lucro? Então vamos lá. É lógico que se eu não vender nenhum produto, eu não recebo nada. Então aqui é um ponto 00. Então eu sei que o termo B não existe. Então eu sei que minha função ela vai ser assim, ó, AX. Então tem que saber o valor de A. Para calcular o valor de A vai ser a divisão do ΔY pelo ΔX. O ΔY de 0 ele foi subindo, aumentou até 20.000. Então é 20.000. No mesmo tempo que ele foi crescendo de 0 a 20.000 para construir esse gráfico aqui, X teve que crescer de 0 até 20. De 0 para 20 a variação é 20. Posso ou não posso? 2.000 dividido por 2. Então a variação é 1.000. Então minha função vai ficar assim, ó. 1.000x. Aí ele falou para comprar 1 kg do produto. Então bora lembrar que o custo mais lucro é igual a venda. Certo? Então, eu tenho que calcular o custo. Então, vamos lá. C de 1 é 900 vezes 1 mais 50. Então, o custo de 1 kg vai ser de R$ 950. Certo? Então, vamos para a receita. R de X é igual a 1.000x. Então, vamos calcular R de 1. Então, vai ser 1.000 vezes 1. R de 1 é 1.000. Então, ele tem 95 de custo e ganha 1.000. Ele quer calcular o percentual de lucro. Então, o percentual de lucro vai ser o que eu ganho. Vou começar aqui. O que eu gasto dividido pelo que eu ganho. 950 dividido por 1.000. 95 por 100. Então, aqui vai ser 95%. Estou dizendo o quê? Que o custo, ele equivale a 95% da receita. Então, ó, o custo que eu gasto 95% da receita. Certo? Então, minha receita, tudo é 100%, certo? Se eu gasto 95, então meu lucro vai ser de 100 menos 95, 5%. Letra A. A questão 9 já é uma questão mais técnica, né? Os pontos de um plano cartesiano de coordenadas 2, 2 e 4, menos 2 pertencem ao gráfico da função
definida por AX mais B. Aqui é primeiro grau. Qual o valor de A mais B? Então, ele pediu para calcular o valor de A e o valor de B. Então, eu tenho X e Y. Eu tenho os pontos 2 e 2, que é o primeiro, e 4 e menos 2, que é o segundo ponto. Então, vamos começar por A. Delta Y sobre delta X. A variação de 2 foi para menos 2. Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho meu eixo Y. Aqui é 0. Eu estou em 2. Eu estou indo para menos 2, ó. De 2 para menos 2. Então, ele está descendo. Vai ter que descer 4 casas. Já o eixo X, que eu vou aproveitar aqui, de 2 foi para 4. Então, de 2 para 4, houve uma variação de 2 casas. Menos 4 dividido por 2, menos 2. Então, minha função y vai ser ax mais b. Então, eu posso dizer que y é igual ao valor de a menos 2x mais b. Então, ó, no lugar de x, eu vou colocar o 2, tá? Que é um x. Y é igual a menos 2x mais b. No lugar de x, eu estou colocando um 2. Então, ó, menos 2. Menos 2 vezes 2 vai me dar menos 4. Certo? Só que eu não tenho menos 4. Eu tenho 2. Tá? Eu não tenho menos 4, ó. Eu teria que ter menos 4. Aqui, ó. 2 vezes menos 2, menos 4. Mas eu tenho 2. Ou seja, de menos 4 até chegar em 2. Então, eu tenho que fazer um ajuste de conta aqui. De 6, né? Mesma coisa aqui, ó. 2 vezes menos 2 vezes 4. Vai dar menos 8. Se não tivesse o termo B, daria menos 8. Só que não está dando menos 8. Está dando menos 2. Então, de menos 8 para chegar em menos 2, tem que crescer 6 pontos. Aqui também cresce 6 pontos. Então, eu posso deduzir o quê? Que y é igual a menos 2x mais 6. O termo A é menos 2. O termo B é 6. Como a questão está pedindo o termo A mais B, eu tenho menos 2 mais 6. Menos 2 mais 6, 4. Letra C. Certo? Questão 10. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, a população da Terra atingiu a marca de 7,2 bilhões de habitantes em 2013. Dados publicados no estudo Perspectiva da População Mundial. De acordo com as projeções de crescimento demográfico, seremos 8,1 bilhões em 2025 e 9,6 em 2050. Certo? Supondo que a partir de 2025, a população crescerá linearmente, função do primeiro grau. A expressão que representará o total de habitantes em bilhões de pessoas em função do número de anos, A. Então, linearmente, primeiro grau. Então, vamos colocar os dados que eu tenho aqui. Em 2025, eu tenho 9,6 bilhões. Perdão. Eu tenho... Fazer começar de novo aqui. Em 2025, seremos 8,1 bilhões de habitantes em 2025. 8,1. Então, seria um ponto do gráfico. 2025, 8,1. E em 2050 seremos
Em 2050 seremos 9,6 bilhões. Então vamos calcular o valor de A primeiro. De 8,1 para 9,6 teve um aumento, então é mais de 1,5. Então aumentou a população mundial em 1,5 bilhão de pessoas. Em quanto tempo? 2025 para 2050, em 25 anos. Então, eu quero saber um ano. Uma casa decimal, eu vou eliminar essa casa decimal e vou acrescentar um zero. E vou dividir tudo por 3, por 5. Então, vai me dar 3 sobre 250, 50. 3 dividido por 50 vai me dar um 0,06. Então, vamos lá. Y é igual. A minha função do primeiro grau é ax mais b. Então, y é igual. O valor de A eu já achei. 0,06. O x aqui, para mim, ele está chamando de A. Né? Então, 0,06 pode ser 0,060. Né? Então, a resposta pode ser A ou E, A ou C ou E. Então, está faltando o valor de B. Ele falou o seguinte, ó, a questão está me dizendo que, supondo que a partir de 2025, então, vou começar minha contagem em 2025. Não em 2013, em 2025. Tá? Então, em 2025... vou começar a contar a partir daqui, então vou ter que começar a partir de 8,1. Então a resposta aqui, letra A. Certinho, galera?